Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou te passar alguns pontos para você fazer sua prova, atender bem o seu paciente, mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo que vai ajudar demais o nosso trabalho. Então, bora para o vídeo aprender mais. Bom, vamos começar falando aqui sobre a doença do refluxo gastroesofágico, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma doença prevalente, né? Nas últimas estatísticas que saíram, mais de 30% da população mundial tem a doença. Então, é uma doença super comum, super prevalente, tá? E uma vez que esse indivíduo ele tenha uma vez a doença, é uma manifestação crônica. Ela pode aparecer diversas vezes na vida, né? Como ser mantida ali frequente na vida desse paciente. Então, uma vez que o indivíduo tem uma vez, ele sempre terá a doença, né? Tem como controlar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a doença do refluxo, ela não tem cura, tá bom? E a gente vai falar mais no decorrer da nossa aula, tá bom? Mas o que que é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Nada mais é do que o retorno do conteúdo gástrico, né, ácido, causando alterações clínicas, sintomas ou alterações endoscópicas, tá? O que que a gente tem que entender? É possível um paciente ter doença do refluxo gastroesofágico sem os sintomas? Não, não é possível. Então, a manifestação desses sintomas vai ser super importante para o diagnóstico do paciente, porque ele precisa ter esses sintomas, né? Ele precisa ter esse refluxo ácido, né? Cronicamente, né? Para ser caracterizado um refluxo, tá bom? Então, como eu já falei, se não tiver sintomas, alterações clínicas, eu não posso falar que esse paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. É bem intuitivo, né? Mas não tem como a gente diagnosticar de forma errada esse paciente, tá? E quais são os sintomas, né? Os principais ali são pirose e regurgitação, tá? Que são sintomas típicos de refluxo. O que que é a pirose, né? A pirose é aquela queimação retroesternal. Não confundir com azia. A azia já é um desconforto, uma dor, né? Uma queimação ali em epigástrio. Só que a pirose é retroesternal ali, tá? E a regurgitação, o que que é, né? É o retorno desse conteúdo gástrico ali para o esôfago, né? Para a boca e tudo mais, para essas regiões adjacentes de um local que ela não deveria estar, né? Ela deveria estar no estômago. Então, esses são sintomas típicos. E o fato da pessoa estar tendo esse tipo de sintomas não necessariamente significa gravidade, tá? Isso é o que caracteriza a doença. Ou seja, eu estou com pirose e regurgitação, nossa, o meu estômago deve estar muito ruim, né? Não define a gravidade. O meu esôfago deve estar muito ruim, né? Não define a gravidade. Apenas atesta, né, os sintomas que o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico, a maioria das vezes vai ser clínico, tá bom? E quais são os sintomas atípicos, né? São sintomas ali meio que extra, né? Extra gástricos ali e esofágicos, tá? Odinofagia, tá? Aquela dificuldade de engolir, né? Devido ao ácido ali, né? Ao conteúdo gástrico ter gerado danos ali nesse esôfago, a pessoa fica com dificuldade de engolir. A odinofagia é até um sinal de alarme, tá? Tosse crônica ou pigarro, aquele refluxo, né, aquela regurgitação, ela pode ir, né, para minha traqueia enquanto eu estou dormindo, algum conteúdo ácido ali e danificando, tá? E danificando, ok? E pneumonia de repetição, né? Esse ácido ele pode estar sendo broncoaspirado, né? E causar uma pneumonia de repetição. E rouquidão também são todos sintomas atípicos, tá? Os sintomas atípicos, eles são muito mais difíceis de tratar. Já os sintomas típicos da doença do refluxo, eles são mais de fácil controle, tá? A gente tem que entender também que
existe o refluxo fisiológico e o patológico. Ah, Pedro, uma vez eu fui num churrasco, exagerei muito na comida, estava muito cheio, deitei, dormi e tive refluxo. Será que eu tenho doença do refluxo gastroesofágico? Muito provavelmente não. Às vezes é um refluxo ali fisiológico de um dia que você exagerou demais, né? Teve muito conteúdo ácido na sua alimentação, passou do ponto, dormiu de barriga cheia e aconteceu do seu esfíncter esofagiano inferior, né, não conseguir segurar aquele tanto de conteúdo gástrico que estava forçando ali. Isso é um refluxo fisiológico. Agora, um refluxo patológico é aquele que acontece a todo momento ali, né, até mesmo quando a pessoa não está exagerando muito e aquilo acontece de forma recorrente na vida da pessoa e caracteriza a doença do refluxo gastroesofágico, né? Porque precisa ter os sintomas. Tá, qual que é o principal mecanismo de ação da doença, né? É o relaxamento do esfíncter inferior. Se eu tenho um relaxamento daquele esfíncter interior num momento que eu não estou comendo para passar o alimento, né? Eu deitado ali ou durante o dia pode acontecer de ter essa regurgitação desse conteúdo gástrico para o esôfago. E essa é o principal mecanismo da doença, é esse relaxamento do esfíncter inferior. Só que isso é muito debatido, estudado, porque não tem muito um consenso, né? Pode ser genético, né? Pode ser por medicamentos, pode ser hormonal, né? Porém, não há um debate assim muito claro do porquê que o relaxamento do esfíncter inferior acontece em algumas pessoas, mas esse é o principal mecanismo. Mas existem outros, né, que são medicações que causam relaxamento do esfíncter. A gente já falou na aula de disfagia, né? É, nitrato, por exemplo, esses medicamentos que são vasodilatadores, né? Eles podem causar, né, um relaxamento do esfíncter ali, da musculatura lisa do esfíncter, tá bom? Alterações hormonais como CCK, né, colicistoquinina e secretina, podem causar o relaxamento do esfíncter inferior, tá? Por que que ele causa esse relaxamento? A gente pode entender, né? Porque o aumento da CCK e da secretina, ele está muito relacionado ali ao trabalho do intestino delgado, né? Isso quer dizer para o nosso cérebro, né, para o nosso sistema nervoso, que o estômago está meio que na preguiça ali, tá meio ali sem trabalho, então causa esse relaxamento, tá bom? E hernia de hiato eu botei como asterisco porque muitas pessoas é uma divergência, tá? Porque a hernia de hiato ela pode sim causar o refluxo, mas apenas em 2% da população com hernia de hiato. Não é um consenso muito grande que a hernia de hiato vá causar o refluxo, porque tem muita gente com hernia de hiato que não tem o refluxo, tá? Mas é um ponto a ser debatido que pode estar associado com a doença do refluxo, tá bom? Agora a gente precisa falar um pouco sobre os sinais de alarme em gastro, né? A gente já falou. O paciente que merece uma endoscopia ali, né, que tem os sinais de alarme, é a idade maior que 45 anos, tá? Que tem sangramentos, né? Sinais de gravidade, uma anemia associada. Nossa, eu tô com um problema gástrico aqui e no meu exame laboratorial veio que eu tô com anemia ferropriva. Ué, então pode ser que eu esteja com sangramento e não saiba, tá? Anorexia, perda ponderal inexplicável, disfagia, que tem uma aula já no canal aqui, é um sinal de alarme, tá? Odinofagia, né, aquela dificuldade de engolir que eu citei no início da nossa aula, vômitos persistentes, história familiar de câncer de esôfago é muito importante, tá? Manifestações sintomáticas após o tratamento, ou seja, eu tratei a doença do refluxo e ele tá aqui ainda, né? É crônico? É, mas se ele tá eu já recebi orientações, já recebi as medicações e mesmo assim ele está ali, né? Quer dizer que eu vou ter que investigar para ver se não tem nenhuma gravidade a mais do que a doença do refluxo, né? Alguma consequência que a gente vai falar mais à frente, tá?
E o que vai ganhar esse paciente que tem o sinal de alarme? Como eu já falei, endoscopia. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque a endoscopia não é o padrão ouro para a doença do refluxo gastroesofágico, mas é o primeiro exame que a gente vai pedir. Porque o paciente tem sinais de alarme, a gente vai fazer a endoscopia, tá? Só que, né, ela vai concluir o diagnóstico de 50% dos pacientes só, tá? Não é um exame muito sensível, então tem baixa sensibilidade para a doença do refluxo gastroesofágico. Esse 50% de sensibilidade se dá através das complicações da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Que podem estar ali no esôfago e vai estar em 50% dos pacientes com os sintomas de doença do refluxo, tá? Só que os 50% que não apresentam alterações endoscópicas, eu não posso descartar a doença do refluxo gastroesofágico desse paciente, né? Por quê? Né? Porque pode não estar lesado e ele ter a doença, tá? Então a endoscopia ela tem baixa sensibilidade. E qual que é o exame de padrão ouro? É a pH-metria em 24 horas, tá? O que é essa pH-metria? Você vai pela manometria do esôfago, que é um exame que eu já falei lá na aula de disfagia, né? Posicionar uma sonda, tá? Essa sonda ela vai ficar ali perto do esfíncter inferior, esofagiano inferior, né? Vai ficar ali por 24 horas, né? Medindo, né? O pH desse esfíncter, né? E também tem a impedância-pH-metria, que é ainda melhor, porque a impedância ela vai captar não só conteúdos ácidos, mas como básicos também, tá? E como que se dá a positividade, né, para a pessoa ter a doença do refluxo gastroesofágico? Se o pH estiver abaixo de 4, né, ou seja, muito ácido, em mais de 6% das medidas, isso significa que tem a doença do refluxo gastroesofágico comprovado, tá bom? Tá, agora a gente vai para o tratamento. Como é que trata isso daí? Eu já falei o que que é, eu já falei como faz o diagnóstico, tá? Que é primeiro exame endoscopia, o padrão ouro é pH-metria, né? E agora como é que a gente trata esse paciente? Tem todo um tratamento não farmacológico, tá? Que eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho doença do refluxo. O que que é? Reduzir alimentos ácidos, né? Café, suco de limão, né? Tudo que é muito ácido ali que faz um pouco de mal para o estômago, de você beber ou comer de barriga vazia. Tudo isso são alimentos ácidos que a gente tem que evitar. Quem tem doença do refluxo gastroesofágico tem que evitar. Fracionar a dieta é muito importante, faz o seu estômago estar sempre trabalhando ali, né? E não comer de uma vez só e ficar igual uma sucuri no Pantanal depois de comer um bisão, né? Então, se você fracionar a dieta e comer pouquinho ali, manter sempre o seu estômago trabalhando, você vai conseguir, né, ir melhorando os sintomas e amenizando a doença que é crônica, tá? Não deitar após comer, né, 2 horas após de comer, ou seja, não deita de barriga cheia após as refeições, tá? Reduzir o peso ele está muito associado à doença do refluxo, né? Quanto mais peso, mais pressão abdominal ali existe nesse abdômen, né? Fazendo com que o estômago ele se danifique ali, né? Ele seja pressionado mesmo e aumentando a predisposição ao refluxo, tá? Isso é muito importante. Redução do peso é, para mim, ali a primordial do tratamento não farmacológico, tá? Evitar medicamentos que reduzem o tônus do esôfago, do esfíncter esofagiano inferior, né? Que eu falei, nitrato, às vezes não tem como, né? Às vezes a pessoa lá tem uma insuficiência cardíaca, alguma coisa que precisa tomar, né? Esse vasodilatador, mas, né? Se a pessoa não tiver uma doença desse calibre, né? É bom evitar. Cessar tabagismo, etilismo é super importante, né?
E alguns médicos, algumas revistas falam que a elevação da cabeceira acima de 15 centímetros é bacana para você ficar ereto ali, né? E não ter esse refluxo. Porém, é muito divergente. Eu acho que é incômodo também para o paciente dormir ali como se fosse o Conde Drácula, né? Mas a- o travesseiro, né, somente não funciona porque durante ali à noite você vai se livrar dele e não vai dormir tão ereto mais, né? Tem algumas pessoas, alguns médicos que falam até o lado de dormir, né? Se você deitar virado para o lado esquerdo, tem menos refluxo, e para o lado direito tem mais devido à posição do estômago ali. Só que tudo isso é muito especulação. Não tem uma pesquisa, né? Um ensaio clínico ali focado nesse tipo de coisa, né? Que prova realmente que esse tipo de coisa melhora o refluxo, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento farmacológico, que é muito importante, pessoal. Tem os antiácidos que ele vai funcionar ali mais sintomático, né? É preciso a gente tratar com um tratamento não farmacológico também para funcionar esse tipo de coisa, mas se o paciente está com muitos sintomas, um antiácido ele pode ajudar ali na sintomatologia do paciente, né? Tem antagonistas histamínicos, né? Que vai funcionar muito parecido com os inibidores de bomba de prótons e inibidores da PCAB, tá? Que é para reduzir a acidez gástrica, tá? E os procinéticos, como que o procinético ele funciona, tá? O procinético ele aumenta a digestão, né? Ele vai fazer com que a digestão aconteça mais rápido. Se o problema está no estômago e a digestão acontece mais rápido, procinético, né? Você vai acabar aliviando um pouco o refluxo também. Só que o principal aqui, com certeza, é inibidor de bomba de prótons. É o mais usado na clínica, tá certo? Bom, pessoal, e como que vai ser o principal tratamento, né, da doença do refluxo gastroesofágico? O principal tratamento vai ser com inibidores de bomba de prótons em dose plena, essa que está aqui, né? Omeprazol de 20 miligramas dia, pantoprazol 40 miligramas dia, né? Esses são os mais usados, tá? Então vai ser uma vez ao dia, na dose plena, 30 minutos antes do café da manhã, tá? Vai ser de 8 a 12 semanas esse tratamento, perfeito? E precisa ser 30 minutos antes da refeição, porque esse tipo de medicamento ele tem interação com os alimentos, tá? Ele não vai ter o mesmo efeito se ingerido em jejum 30 minutos antes das refeições, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as complicações da doença do refluxo, que são esofagite, estenose péptica, esôfago de Barrett e neoplasias esofagianas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a esofagite erosiva primeiro, né? Ela tem uma classificação, né, que vai piorando, né? Quanto mais longe do A ali, pior a esofagite, tá? E ela chama, né? O grau chama de Los Angeles, né? Então, se é uma esofagite grau A, né, a grau D é pior, tá? E esse tipo de esofagite, que é uma complicação da doença do refluxo, né, é, é o que a gente pode ver numa endoscopia, por exemplo, e bater o martelo que o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico, né, que está ali, né, sendo acometida por esse ácido, tá? São aqueles 50% daqueles pacientes que eu falei lá no diagnóstico, né, da sensibilidade ali da endoscopia para o exame, tá? Vai aparecer ali uma esofagite, grau A, aí você trata o paciente, que a gente vai ter uma aula de esofagite também. Você trata o paciente e libera, tá bom? Agora a gente tem a estenose péptica também. A estenose péptica, né? Imagina que esse esôfago ele está sendo lesado, lesado, lesado e o corpo humano tentando, né, cicatrizar aquela ferida. Uma vez que é tão lesado, começa a fibrosar, né? E fibrosando vai diminuindo ali o espaço, né, do esôfago, causando a estenose péptica, tá?
que até 10% dos pacientes com grau C e D, que são os piores lá atrás da esofagite, evoluem para estenose, ou seja, quanto mais grave ele é a esofagite, esse paciente, né, se não tratar da forma correta, ele vai evoluir para uma estenose que é muito pior. Aí ele vai ter disfagia, um monte de sintomas além da doença do refluxo, tá? É bem complicadinho de tratar. Já não é tão simples como uma esofagite grau A de Los Angeles, tá? E tem o esôfago de Barrett, né? Que já é uma metaplasia intestinal. Ou seja, eu tive tanta doença do refluxo gastroesofágico, tantas vezes, tantos episódios, que foi lesando ali a mucosa ali do esôfago, né? E através de tanta lesão, essas células elas vão se diferenciar, né? Dando uma metaplasia intestinal. Né? Por que vai ter essa metaplasia intestinal? Porque as células do esôfago não são feitas para lidar com ácido. E as células do intestino, elas são. Então, o corpo ele vai fazer essa metaplasia intestinal, o que é um sinal até de gravidade, né? É uma, é uma diferenciação ali que é pré-cancerígena, tá? Pré-neoplásica, tá? O esôfago de Barrett. O diagnóstico, ele vai vir pelo histopatológico, tá? Isso é uma pegadinha que pode estar na sua prova. Ah, na endoscopia lá eu dou o diagnóstico de esôfago de Barrett? Não, é no histopatológico que você dá o diagnóstico. Você pode suspeitar, né, através, né, essa lesão meio salmão aí que falam, né, mas o diagnóstico, a batida do martelo é pelo histopatológico, tá? Aí você tem que avaliar se é somente uma metaplasia ou se tem displasia. Se não tiver displasia, você vai fazer endoscopia nesse paciente, além dele tratar cronicamente, né, esse refluxo, para ele nunca mais ter esse refluxo, né? Ele vai fazer endoscopia de 3 a 5 anos para avaliar se não está progredindo a doença. Agora, se ele tiver displasia, que já é além da metaplasia, tá um pé do câncer, ele tem que fazer endoscopia de 6 em 6 meses, né? E tem médicos que já consideram tirar a parte lesionada aí do esôfago e nem deixar chegar numa displasia tão grave assim, tá? Mas tem tratamento crônico também para quem não deseja operar, por exemplo, tá? E a gente tem as neoplasias esofagianas, que as principais são o adenocarcinoma, tá? Que é muito mais comum nos Estados Unidos, tá? Ele vai acometer o terço inferior do esôfago. É a evolução desse esôfago de Barrett aqui, que vai acometer, né, principalmente a parte distal do esôfago, tá? E tem o carcinoma epidermoide ou escamoso de esôfago. É muito mais comum no Brasil, né? E ele é muito mais comum, ele acomete o terço superior do esôfago, tá? O terço superior. Aí a gente tem algumas fotos aqui do adenocarcinoma, né? Aqui é o câncer de esôfago, né? Perto ali do esfíncter esofagiano inferior, tá? E se você fizer o esofagograma baritado, né, tirar a imagem, muito provavelmente vai ter o sinal da maçã mordida, que é muito comum no adenocarcinoma, que é a evolução do esôfago de Barrett, tá? Agora, o carcinoma escamoso do esôfago, ele pode ser, né, já falei que ele acomete ali o terço superior, tá? Ele tem fatores de risco com etilismo, tabagismo, né? Ingestão de soda cáustica, a pessoa que está tentando se matar, ele toma soda cáustica, né? E não falece, tem associação com esse tipo de evento. E a tilose palmar e plantar, que é esse tipo de queratinização assim, né? Nas mãos, né? Nos pés. Isso é uma deficiência genética ali, que é uma síndrome de Howell-Evans, né? Que tem alto risco dessa pessoa ter câncer de estômago e de esôfago, tá? Então,
é uma queratinização, só que o epitélio estratificado do esôfago é não queratinizado. Só que essas pessoas que têm síndrome de Howell-Evans, elas tendem a produzir uma queratinização e é por isso que é um carcinoma escamoso quando essa pessoa tem essa síndrome e desenvolve esse câncer de esôfago, que o prognóstico é muito ruim. Show? Bom, pessoal, espero ter te ajudado com a doença do refluxo gastroesofágico. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal e curte, comenta aí que você vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço, bons estudos, fica com Deus.